Oi galera, voltei com esse podcast. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que me toca muito, me choca muito também, que é Deus não vai te salvar sempre. Às vezes a gente quer tanto uma salvação, mudança, uma proteção de uma situação que não vai vir, porque Deus ele não vai salvar a gente sempre. E isso é uma coisa importante de se saber. Né? Porque, principalmente na tribulação, na dificuldade, quando a gente está no deserto, a gente quer ser salvo. Mas a gente sabe que se a gente for salvo, a gente não aprende o que precisa ser aprendido. E Deus, ele não brinca com a gente. Ele não brinca com os nossos sonhos. Ele não brinca com as nossas vontades. Ele não brinca com o nosso dinheiro, com a nossa casa, com a nossa família, com nada disso. Porque se ele colocou um desejo no seu coração, é porque ele vai fazer aquilo se cumprir. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, muitas vezes. A gente muitas vezes quer ser salvo da nossa dificuldade, do nosso deserto, do nosso problema, da nossa escassez. Mas Deus, ele não nos salva disso assim tão rápido quanto a gente espera. Por quê? Porque a gente precisa aprender a conviver com aquilo. Tá certo que a gente precisa melhorar, a gente precisa mudar, a gente precisa avançar. Mas antes a gente vai aprender a lidar com aquilo enquanto a gente não puder mudar. A gente precisa aprender a lidar com aquilo enquanto a gente não pode ainda viver a nossa promessa, o nosso momento, sabe? E assim, isso é muito difícil, porque nesse meio tempo a gente acha que esse momento, que essa promessa, que essa coisa nunca vai chegar nas nossas mãos. Parece que tá tão longe, parece que não é mais pra você, sabe? De tanto tempo que demorou pra chegar. Mas, olha, eu sei que você tá esperando por alguma coisa, porque todo mundo tá esperando por alguma coisa. Mas não deixa isso te cegar. Porque hoje você espera, por exemplo, um relacionamento, ou então por um bom emprego, ou então por alcançar a riqueza. Mas quando essas coisas chegarem nas suas mãos, você não vai mais esperar por elas. Você vai esperar por outras coisas. Então não deixe que essas coisas que você está esperando te seguem. Porque você precisa viver a sua vida. Você precisa fazer as suas escolhas, tomar boas decisões, independente do que você está esperando. Porque você sempre vai esperar por algo. E a tendência é que você espere sempre por algo melhor do que o anterior. Então não se deixe levar. Estou esperando isso aqui, mas ainda não aconteceu. Ótimo. Continua esperando, continua focado, continua vivendo a sua vida, mas não faz do que você está esperando a sua vida, porque isso vai ser a fórmula para o desespero, para a tristeza, para a angústia. Então não faz isso. Por favor, coloca o seu foco naquilo que é importante para você. É a sua família? É o seu trabalho? É a sua religião? É o seu propósito? Então põe o seu foco ali. Não importa o que você está esperando, porque, como eu disse, você sempre vai esperar por algo. Então não viva a vida esperando por essas coisas, esperando que elas caiam do céu e que tudo faça sentido depois que você conquistar essas coisas. Não, 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 não. Viva a sua vida agora, faça o seu propósito agora, tome suas decisões, faça suas escolhas, mas não deixe isso paralisar. Ainda não aconteceu, ainda não chegou, eu acho que isso não é pra mim mais. Mas assim, não, para com esse pensamento, tá? Tenta melhorar a sua visão, tenta ampliar a sua visão de que você tá aprendendo algo. O que você pode aprender hoje com essa situação? Cada dia vai trazer um problema novo, uma solução nova também. Então você precisa estar com olhos abertos para você enxergar essa solução e resolver esse problema daqui a um certo período de tempo, né? Porque a gente sabe que não é do dia para noite que as coisas melhoram, não é do dia para noite que as pessoas enriquecem, mas é uma questão das redes sociais, da vida online, fazer isso parecer tão rápido que a gente olha para nossa vida e fica tipo, nossa, mas eu tô um milênio aqui tentando fazer isso acontecer e eu vejo mais 300 pessoas fazerem o que eu quero e eu não consigo, sabe? E isso é frustrante, de fato, né? É a mesma questão com uma viagem, tipo, eu quero fazer uma viagem específica. Eu sempre vejo 1000 pessoas fazendo a viagem que eu quero, mas eu mesma não consigo, sabe? E assim, esses exemplos são muito reais, gente, são muito reais pra mim. Porque é uma questão que realmente toca o meu íntimo. Mas se Deus colocou no meu coração uma vontade de ter abundância financeira e material, de ter possibilidade de fazer várias viagens no ano, é porque isso em algum momento vai acontecer na minha vida. Independente de ser hoje, de ser amanhã, de ser daqui a 20 anos, vai acontecer, sabe? Então eu tenho que me agarrar a isso e acreditar no que Deus colocou em mim, no propósito que eu tenho, né? E eu sei que o que a gente mais almeja, no fim, não é só pra gente. Não é só pra gente. Vocês têm que entender isso, gente, ó.
Eu, por exemplo, um tempo atrás, queria muito trocar meu celular. Eu já tava desistindo, eu já tava achando que eu não ia conseguir. Mas adivinha o que aconteceu? Eu consegui. Gente, aconteceram 2 milagres divinos, entendeu? No mesmo dia ali, e eu consegui. Eu tive ajuda de pessoas importantes pra mim, sabe? Financeiramente, principalmente. E foi isso que me permitiu trocar o meu celular, olha só. Pra alguém é super simples ir lá na loja comprar. Mas para outras pessoas é uma coisa delicada, é uma coisa complicada. Porque não é sempre possível, sabe? E pra mim foi uma coisa totalmente... Não vou falar que foi inesperada, porque eu tava esperando muito, mas assim, o tempo que cumpriu não foi o esperado, sabe? E assim, pra mim foi maravilhoso ver o quanto Deus trabalha na minha vida, mesmo quando eu acho que já não tem mais jeito, né? Que esse foi um exemplo meio bobo, mas deu pra vocês entenderem, né? E assim, não desiste, se agarra a Deus, acredita naquilo que Ele colocou no seu coração, vive o seu propósito e seja, de fato, diferente, tá? É isso, gente. Esse é o pensamento que eu queria trazer aqui nesse podcast. É isso, gente. Tchauzinho. Até o próximo episódio.